Olá para você, seja bem-vindo ao Conexão Rural de hoje. O programa vai trazer muitas informações importantes para você que busca aumentar a sua lucratividade na fazenda. Pergunta para você, já ouviu falar de pecuária moderna? Olha, esse é um novo jeito de produzir carne que une gestão eficiente, tecnologia, planejamento nutricional, manejo estratégico e sustentabilidade para o aumento de produção mais eficiente, não é, Isso Thay? mesmo, seja muito bem-vindo, mas afinal, hein? E o que muda, né? Qual a diferença de uma pecuária intensiva para uma pecuária mais moderna? Bom, no programa de hoje você vai conhecer uma fazenda, gente, que está passando exatamente por esse momento de transição, saindo, né, de uma pecuária mais intensiva para essa pecuária mais estruturada, mais orientada através de Tá, indicadores. mas aí você deve estar perguntando, o que muda na prática? Quais são os desafios dessa virada de chave? Quais resultados acontecem e quando começam a acontecer? Olha, esse assunto a gente vai abordar hoje com os nossos convidados, que é o Fernando Flores e também o Júlio Salles, lá da F Flores Consultorias. Bom, desde já nosso telefone na tela para você manter contato com a GM Pasto. Está aí o nosso número 67-3389-6700. Lembrando que esse número recebe mensagens via WhatsApp. Isso mesmo. E você acompanha então tudo que vai rolar hoje nesse programa, falando um pouquinho dessa pecuária, das mudanças, né, do caminho da pecuária mais moderna aí. Então vem com a gente. Estamos em Terenos, Mato Grosso do Sul, na Fazenda Pecuária BR, uma propriedade de 863 hectares, que tem capacidade para até 7 mil animais, ou 7 mil cabeças de gado, e tem como atividade principal a reprodução animal. Isso mesmo, eles fazem aqui, né, o ciclo completo. E a propriedade que antes já fazia aí o confinamento a pasto, hoje adota novas tecnologias com foco na produção de carne de alta qualidade através dessa pecuária mais moderna. Olha, e a fazenda já opera com alta capacidade produtiva e agora ela avança para um modelo mais estratégico, organizado e também eficiente. Mas afinal, o que realmente caracteriza a pecuária moderna? Esse deve estar sendo aí uma dúvida na sua cabeça, né? O que caracteriza uma pecuária moderna? O que isso significa? O que ela traz de benefício? Quais são as principais tendências que estão transformando o campo? Você vai saber no programa de hoje. Isso mesmo. Aliás, né, como que essa mudança pode impactar e vem impactando aí, beneficiando muitas propriedades pelo Brasil. E esse assunto a gente aborda agora com os nossos convidados que estão aqui, Fernando Flores, Júlio Salles, da F Flores Consultoria. Muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, bom dia a todos. Bom, Fernando, antes de a gente falar um pouquinho sobre esse modelo, né, de pecuária, a gente sabe que a pecuária ao longo dos anos mudou muito. Quando você chega numa propriedade, né, como que é feito esse diagnóstico para entender a realidade de como estava a propriedade e alcançar esses novos objetivos, trazendo aqui essa realidade da Fazenda Pecuária BR? Bom, esse é o ponto mais importante para todo produtor, né? Entender em que momento a sua propriedade está, né? E daí, seguir um planejamento, né? Construir um planejamento voltado em uma pecuária moderna, que é o que nós vamos discutir aqui. Bom, não é fácil fazer essa transição. Quais foram os desafios encontrados na fazenda para fazer essa transição? Se o Júlio puder nos ajudar. Claro. A Pecuária BR, então, desde que a gente entrou aqui em 2023, né, operou, então a gente já tem 3 anos aí de trabalho. Então, o maior desafio nosso é o manejo, é a liderança de equipe. Então, assim, toda essa tecnologia nova traz esses desafios, né? Então, assim, treinar a equipe, treinar o pessoal, trazer essa tendência. Então, a Pecuária BR deu essa oportunidade para a gente, abriu essa porta para a gente investir nessa tecnologia. Então, não é só colocar tecnologia, é também gestão e treinamento, é isso? Perfeito. Então, assim, a gente conta com isso. Então, não só a nossa parte técnica, né? A gente depende muito da equipe. Então, a Pecuária BR permitiu a gente trazer esses treinamentos, conversar com as pessoas, com a equipe, fazer esse bate-papo para a gente conseguir levar essa tecnologia, né? Transformar a tecnologia que é bonita no papel, na prática aqui dentro da fazenda. Na prática. Bom, e trazendo então essa realidade, né? Quando vocês entraram aqui, como se encontrava a Pecuária BR, né? E o que vocês viram, né, de diagnóstico para fazer essa mudança?
Bom, a Pecuária BR, ela já tinha muita estrutura, né? Então, assim, o seu Cláudio sempre prezou por isso. Então, assim, tem bastante cerca, coxo. Então, a gente pegou no manejo do dia a dia. Então, treinar as pessoas. Antigamente tinha no papel a nutrição, então o que era tratado, o que era fornecido. Então, a gente instalou software, nosso software, né? Que a gente tem parceria. Então, a gente treinou as pessoas para fazer esse fornecimento. Então, a gente tirou isso do papel pro software, né, para ficar mais fácil no dia a dia. E o treinamento foi caminhando, né? Foi melhorando a cada dia mais. Então, a pastagem, então a gente tem treinamento de pastagem, de manejo de coxo, manejo no curral, de sanidade. Então, assim, a gente tem uma gestão completa na fazenda que ajudou a melhorar todos os processos dentro da propriedade. Fernando, você tem um longo tempo na gestão pecuária, trabalhando com várias fazendas, confinamento. Essa modernização, ela exige monitoramento muito rígido dentro da fazenda? Quais indicadores vocês consideram sagrados hoje para a fazenda chegar ou onde ela quer chegar? Bom, com certeza, quanto mais você implanta tecnologias, você precisa ter o controle, que foi dito aqui agora, né, pelo Júlio. Então, nós precisamos ter um controle muito preciso e diário de todos os índices que a gente acredita ser interessante para que tudo que foi implantado dê certo, caminhe, né? Então, isso a gente usa um software. Nós usamos um software para acompanhar isso diariamente, né? E quais seriam os pontos, né? Bom, os pontos eles são muito claros, né? Desde um consumo diário que os animais têm, e nós conseguimos controlar isso pelo software. Então, pelo consumo, nós já sabemos se os animais estão tendo desempenho, se estão ganhando peso, se possuem algum tipo de dificuldade, e aí, automaticamente, a nossa equipe vem até a propriedade ou está já aqui na propriedade. Aqui na Pecuária BR nós temos uma gestão que ela é diária, né? A F Flores Consultoria ela está aqui todos os dias, né? Na gestão da nutrição, da pastagem, e com isso, esses números, nós recebemos um controle diário, né, da propriedade. Nesse controle diário existem vários números, né? E entre eles o consumo, que é o que eu acredito ser muito interessante para mostrar como está o animal naquele momento. Porque esse é o maior custo da fazenda? Seria o consumo? A nutrição é um dos maiores custos, não? A nutrição hoje é um custo bastante alto na propriedade, né? Aqui na Pecuária BR nós temos mudado um pouco a questão da nutrição, né? Nós estamos vindo para uma nutrição mais a pasto, né? Como vocês podem ver aqui, são pastos de pânico, né? E fazendo um trabalho de pastagem com manejo rotacionado, também existe uma parte irrigada. Então, isso vem diminuindo um pouco mais o custo da nutrição, mas a nutrição ainda é o maior custo da propriedade hoje. E esse perfil, assim, quem pode, né, recorrer a esse modelo? Qual que é o perfil de propriedade que pode se ligar para começar a implantar isso dentro da fazenda? Muito bem. Olha, toda propriedade pode evoluir, né? E a primeira evolução, amigo produtor, ela pode ser inclusive sem investimento, né? Eu sempre digo isso. O manejo em si, né, o treinamento, né, da equipe, a forma correta de rodar a pastagem, a categoria animal correta que você tem na propriedade, tudo isso são planejamentos que não detêm de custo, de investimento, né? Então, esse é um primeiro ponto para o produtor. Por isso que ele precisa saber em que ponto ele está, né? E depois ele segue com algumas melhorias que aí sim vai deter de alguns investimentos. A gente falou, né, que aqui na Pecuária BR tem capacidade para 7.000 cabeças, né? Ela já chegou também a ter alta intensidade aqui, né? A taxa de lotação alta. Como que está hoje? Como que foi feita essa redução? Operam com quantos animais hoje? Deixa eu aproveitar, essa pergunta da Thay e saber de vocês, foi um reposicionamento também da propriedade? Bom, as propriedades como um todo, elas sempre se ajustam, né? Assim, nada é engessado, né? A gente sempre busca o quê? O melhor desempenho com o melhor custo-benefício, né? Então isso, né, sempre tem que ser dinâmico mesmo, né? A propriedade ela tem que produzir mais com menor custo, né? Ela tem que ter produtividade, que é o que a gente sempre fala, que é menor custo e maior produção. E a Pecuária BR, todo momento, ela está investindo nisso, né? Investindo em genética para ter animais que produzem mais, investindo em pastagem,
para que esses animais tenham melhor desempenho comendo aquela comida de melhor qualidade. E a Pecuária BR, ela entrou num momento onde ela entendeu que a pastagem em si, com a diminuição da nutrição no coxo, né, no sistema de semi-confinamento, seria mais viável, né? E aí nós ajustamos e estamos colhendo aí os frutos com bastante qualidade e desempenho. Bacana, olha, o bate-papo está muito bacana, a gente tem muita coisa ainda para falar sobre, né, capinhas, espécies, manejo, mas a gente vai dar uma pausa agora no nosso bate-papo, porque vamos dar oportunidade para a nossa força de vendas, Isso, né? olha, você de qualquer lugar do Brasil pode entrar em contato com a GM Pasto pelo nosso telefone 67 3389 6700. Inclusive, dica para você, viu, que navega pela internet, no nosso site tem ali o mapa do Brasil, onde você pode clicar sobre ele e encontrar um representante bem pertinho de você. Isso mesmo, e agora a gente conhece um pouquinho mais da nossa força de vendas pelo Brasil. É a GM Pasto ao seu alcance. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fael, eu falo aqui da Agroforte de Bela Vista, Mato Grosso do Sul. Quero falar um pouco da loja para vocês, dos produtos que nós trabalhamos, da parceria que a gente tem com a GM Pasto. Aqui, além das sementes da GM Pasto, você encontra toda a linha de ração para o seu cavalo, seu gado, vaca leiteira, seu pet, ração de cachorro de grande porte, pequeno porte, ração para peixe, ração para coelho, para codorna, galinha de todas as linhagens de postura, de corte. Você também encontra aqui na loja ferramentas de todo tipo, arame, facão, tudo para a sua cerca elétrica também encontra aqui. Máquina de choque, as máquinas que já vêm com a placa solar, sal branco, sal mineral, veterinário que também vão fazer prestação de serviço para fora. Se você precisar para o campo, você pode vir aqui na Agroforte que você vai encontrar. E aqui nós estamos localizados em Bela Vista, Mato Grosso do Sul, na rua Teodoro Sativa, número 1199, pertinho da rotatória que vai para o Paraguai. Só passar aqui que você vai encontrar a gente, vem aqui tomar um café conosco e bater uma prosa. Olá, tudo bem? Me chamo Thiago, sou representante de vendas da Fertag, situada aqui em Pirapora, no norte de Minas Gerais. Aqui nós temos uma ampla variedade de produtos que vão atender tanto você pecuarista quanto você agricultor. E dentre essa variedade de produtos, temos as sementes de pastagens da GM Pasto. A GM Pasto foi uma marca que escolhemos justamente por causa da sua confiabilidade e por causa do seu ótimo pós-venda. A GM Pasto é uma marca que tem um amplo portfólio de sementes que vão atender todas as necessidades. Então, se sinta à vontade, nos contate no número 38 997 22 9181. Olá, aqui é o Zé Neto da DEC Agro, estamos localizados aqui em Goiânia. Somos uma empresa que visa atendimento aos clientes produtores rurais, certo? Na área de melhoramento genético, pastagens, manejo em geral, cerca elétrica, e estamos aqui com a parceria há 2 anos já com a GM Pasto para somar dentro do nosso portfólio e atender melhor nossos clientes.
Trabalhar com a Germipasto é muito gratificante e a gente tem confiança, porque aquilo que propõe, ela se entrega. E o Grupo DEC se preocupa em ter parceiros que realmente aquilo que está escrito na embalagem, né, realmente condiz com o resultado que está sendo na prática. E a Germipasto nos traz confiança tanto na parte de entrega, na parte de resultados, principalmente em germinação, que é uma grande preocupação nossa, e realmente fazer aquilo que a gente está buscando e entregar resultados. O importante é isso aí. As fazendas que utilizaram o produto de Germipasto tiveram ótimos resultados. Os produtores estão super satisfeitos com os produtos de Germipasto, porque realmente a gente consegue unir, né, a parte técnica com a comercial, traduzindo realmente em benefícios e lucros para o produtor. Meu amigo produtor, a DEC Agro disponibiliza para você as melhores ferramentas para a gente chegar nos melhores resultados. Temos departamentos ligados a melhoramento genético, na formação de pastagens, na colheita do capim, cerca elétrica e um pouco mais. Vale a pena conhecer um pouco mais da nossa história, venha nos conhecer. Entre em contato com nossos telefones e no WhatsApp, no 62 3271 2515. Olha, e depois do intervalo você vai conhecer, né, quais são os resultados que a Pecuária BR já vem conquistando com esse modelo aí de pecuária. Isso. Nós vamos falar sobre nutrição estratégica e também melhoramento genético, como eles impactam diretamente no desempenho do seu rebanho, ou seja, no ganho de peso, melhorando a qualidade genética também do rebanho, que é importante, especialmente quando o foco é justamente qualidade da carne e marmoreio, acabamento da carne. Como a nutrição, a alimentação e a genética trabalham juntas para agregar valor à sua produção. Olha, não sai daí, a gente já volta. No coração brasileiro do agro, levamos qualidade e compromisso ao homem do campo. Localização estratégica para distribuição para a região Norte e Nordeste. Atendimento personalizado, que ajuda na melhor escolha para a sua propriedade. E ainda você encontra a semeadora elétrica pioneira no mercado, a VD-Tech. Conheça a qualidade, conheça a Germipasto.
Muito bem, de volta com o Conexão Rural GM Pasto, hoje na Fazenda Pecuária BR, aqui em Querenos, município que fica bem próximo aqui à capital de Mato Grosso do Sul. E a gente está falando sobre produção intensiva e que vem se estruturando para produzir com mais eficiência através de uma pecuária moderna. Eu sei que você está curioso, que você está curiosa para saber o que é uma pecuária moderna e quais os resultados. Olha, já já a gente continua esse bate-papo com os nossos convidados, Fernando Flores e o Júlio Salles, da F Flores Consultorias. E a gente vai agora dar mais um giro pelo Brasil para conhecer a nossa força de vendas. É a GM Pasto ao seu alcance. Amigo produtor, está cansado de perder dinheiro jogando mais semente do que precisa por hectare? Nós temos a solução. A VDTEC é uma máquina econômica e precisa, que vai jogar a quantidade certa de semente que você tem que jogar por hectare. Quer saber mais sobre esse equipamento? Procure o grupo Aliança Agro, sediado na cidade de Santo Inês e Buriticupu, Maranhão. Meu nome é Leandro Ramos, sou gerente da Sossal de Campo Grande. Venho convidar você, produtor, a conhecer a nossa loja, uma loja agropecuária completa, onde temos todas as linhas que o produtor necessita. Temos nutrição animal, temos a linha de sanidade, temos herbicida e temos a semente Germe Pasto, uma semente de qualidade com alto padrão. Pode entrar em contato direto no telefone 67 991 28 19 31, contato da Sossal de Campo Grande. Aqui ao meu lado o Danilo Bastos, gerente da Campo Forte, nossa parceira aqui da região. Dentro da Campo Forte, quais são os principais produtos na hora da comercialização? O que o produtor encontra quando ele vai até a Campo Forte? Como que é o atendimento de vocês e qual é o portfólio de vocês? Na Campo Forte você encontra tudo, né? O promo do campo, do início ao fim. E a gente lá tem semente, tem fertilizante, tem químicos, foliares, tem nutrição animal, semente de milho e pastagem, que é a GM Pastos aí. E além disso, nós não vendemos só produtos, nós vendemos produtos, informações e damos assistências aqui na região. Nós não somos loja só de balcão, nós temos aí hoje cerca de 7 vendedores na região, em campo, rodando todo o Selva aí. E estamos aqui, a empresa nova, mas viemos para fazer história. Qual que é o contato da Campo Forte? Campo Forte está em Macambira, né, Sergipe. Nosso contato hoje é o 79998815800 da nossa unidade, mas estamos abrindo mais 2 unidades aí para melhor atender o cliente. Nossa loja fica localizada na cidade de Macambira, Sergipe. E aqui venham conhecer a gente nos próximos anos aí, que não vão se arrepender. Aqui é Campo Forte Agropecuária, onde a força do campo ganha vida. Muito bem, a gente segue aqui na nossa entrevista com o Fernando Flores e com o Júlio.
ambos são da F Flores Consultoria, que dá uma assistência ou faz a gestão, né? Fazem a gestão aqui da Fazenda Pecuária BR, que fica aqui em Teremos. E nesse bloco agora nós vamos abordar como a nutrição estratégica e também melhoramento genético trazem impacto direto no desempenho do rebanho. E aí nós começamos este assunto perguntando para vocês, viu? Dentro da pecuária moderna, qual a importância do planejamento nutricional bem estruturado? Bom, eu gosto sempre de dar o exemplo da caixa d'água, né? Então, quando você tem uma caixa d'água com vários canos, né, com vários registros, não adianta você ter uma nutrição muito em cima e uma genética muito embaixo. Tudo tem que caminhar junto, né? Então, a nutrição estratégica, ela está voltada ao tipo de animal que você tem na sua propriedade, o tipo de genética que você tem na sua propriedade. Então, você tem que focar na sua genética, né, e dar para esse animal exatamente o que é necessário a ele para que ele tenha o desempenho 100% do que ele tem a sua capacidade. E, Fernando, a gente falou um pouquinho, né, no bloco anterior, mas você poderia enfatizar para a gente como que essa nutrição estratégica ela influencia no ganho de peso, na taxa de lotação e também no giro do capital, né, da propriedade, para ela ser viável? Sim. A nutrição estratégica ela está sempre focada em ter o máximo potencial desses animais, que esses animais atinjam o máximo potencial deles, né? Então, ela é tão estratégica no sentido de suprir exatamente a necessidade dele de mantença e de crescimento, de produtividade, mas também, né, a nutrição que não passe, né, dessa quantidade real que ele deve consumir. Ou seja, se você der uma nutrição inadequada a um animal que não tem um potencial, você também estará gastando ou não tendo um retorno daquilo que você está fazendo. Fernando, por muito tempo a fazenda aqui levou os animais para o coxo, trabalhando com formulações. Agora a fazenda ela dá um passo e volta para o natural do boi, que é o capim. O boi é ruminante, ele precisa do capim. Inclusive é o alimento mais barato que nós temos também para uma pecuária rentável. Como funciona aqui na fazenda hoje esse sistema nutricional utilizando o pasto? Sim, o sistema nutricional utilizando o pasto é um sistema rotacionado, né? É um sistema onde os animais ficam a pasto, né? Tem um período que eles ficam em cada piquete, né? E recebem uma nutrição complementar, né? No coxo, né? Então, com isso, nós conseguimos adequar a nutrição, né, do coxo com um custo mais baixo, porque a maior parte da nutrição vem da pastagem que ele está consumindo. E, Júlio, aproveitando, né, essa deixa aqui, e quais são essas forrageiras, a escolha da espécie, como que é feita para atender o objetivo aqui da propriedade? Perfeito. Então, assim, hoje, como a fazenda é ciclo completo, então, assim, a gente tem várias categorias. Então, puxando o que o Fernando falou, essa nutrição é estratégica de acordo com a categoria e a pastagem também acompanha isso. Então, a gente tem dois principais tipos, né, de pastagem, né, a braquiária e o pânico. Então, as categorias que estão em cria, a fazenda optou pelo gênero da braquiária. Então, né, a braquiária brisanta, a braquiária piatã. Então, assim, é uma braquiária de bom desempenho que vai atender a demanda, a necessidade desse animal, né? Então, ele vai ter a braquiária e um suplemento a coxo. Já os animais na recria, os animais na engorda, eles já têm no sistema no pânico, né? Então, o pânico a gente sabe que é um capim muito mais vigoroso, que tem muito mais potencial. A fazenda permite, né? A fazenda tem um bom solo, então, assim, e uma boa nutrição de solo, então ela permite ter um pânico vigoroso. Então, para esses animais, a gente utiliza esse tipo de forrageira, que potencializa mais essa categoria. A fazenda hoje tem quantos animais? A fazenda hoje gira em torno de 3.500 animais. Então, assim, a fazenda já foi mais lotada, mas como aquilo que a gente falou. Então, assim, a gente potencializou genética, potencializou o capim e a suplementação. Com isso, a gente conseguiu pôr mais ganho de peso em menos animais. Se a gente falar em número de arrobas, você consegue equivaler, né, fazer a mesma equivalência em arrobas, tendo menos animais, só que você coloca mais arroba no mesmo animal. Então, por isso, você não precisa ter aquela fazenda cheia, lotada. Então, uma fazenda com menos animais produz a mesma quantidade de arrobas. Otimiza a fazenda. Otimiza a fazenda, perfeito. E como que faz esse manejo para fechar a conta mesmo, para dar conta desse tanto, né, de animais aqui? A gente viu que tem tecnologia de irrigação de pastagem. Explica pra gente um pouquinho.
Bom, a conta é aquilo que o Fernando já disse hoje, né? Então, assim, é o custo-benefício, né? Então, o custo da roupa produzida. Então, dependendo da categoria, é um tipo de suplementação. Então, o pânico, ele é o mais irrigado. Então, assim, a irrigação é para essa categoria. Então, a categoria de alto desempenho, então é tanto para engorda quanto também para fazer silagem. Então, a fazenda tem uma boa estrutura, né? Então, assim, ela tem água de qualidade, a fazenda tem energia suficiente, tem energia solar, então o custo-benefício se paga. Então, porque o animal, ele vai pagar essa conta. Então, o custo da roupa produzida dele vai ser mais barato. A gente consegue volume para ele engordar e a gente consegue volume para colocar também no coxo em forma de silagem também. E hoje, qual que é o custo da produtividade aqui nessa fazenda? O custo da roupa produzida vai variar muito, né? Então, se hoje a gente tem custo de roupa produzida aí variando de 180 a 200 reais o custo da roupa produzida de um animal de engorda, né? Um animal de recria e um animal de cria vai ter um custo mais baixo, né? Por aproveitar esse capim, né? Então, esse capim tem um potencial muito grande, né? Então, ele consegue muito desempenho, somente nessa época do ano, né? É possível dobrar a produtividade só ajustando a pastagem e o manejo? Sim, com certeza. O que eu sempre digo, assim, existem investimentos na propriedade que não necessita de recursos, tá? Dependendo do nível que a sua propriedade está, um simples ajuste de manejo de pastagem, de categoria animal, eu sempre dou um exemplo, assim, onde tem um animal de 400 quilos, come 2 animais de 200 quilos, né? Então, quando você tem um animal de 400 quilos, que ganha aí 800 gramas por dia, obrigatoriamente, os 2 animais mais leves, eles têm que ganhar igual ou mais, porque eles possuem um metabolismo maior, né? Então, você consegue praticamente dobrar a produção de arrobas num simples manejo, trocando animais de 400 quilos por animais de 200 quilos. Então, assim, são opções que a gente consegue levar para um produtor sem ele fazer investimento algum, né? Porque o produtor, ele sempre espera que o primeiro passo eu preciso ter um valor para fazer investimento, eu preciso formar, eu preciso fazer mais cerca, E não, né? Dependendo do nível que o produtor está, ele pode simplesmente, com o manejo, ajustar os seus ganhos e melhorar bastante o seu custo-benefício. Bom, hoje aqui na propriedade, vocês comentaram, o capim é oferecido natura no coxo para eles e a silagem, que momento que entra, qual que é a estratégia, né, para essa produtividade? A propriedade, ela seguiu um caminho, né, um formato em cortar a sua silagem, que a gente chama corte de silagem in natura, né? Então o corte é feito e servido no coxo. Inclusive, eu quero aproveitar, pedir licença para vocês, dar uma pausa aqui, né, Thay? Porque nesse momento está vindo um caminhão que faz justamente esse trabalho que nós estamos comentando aqui. Pode trazer, vem para cá. E ele está distribuindo o que mesmo, Fernando? Está fazendo o que nos coxos aqui? Nesse momento, ele está fazendo a distribuição do volumoso, né, para os animais de engorda, tá? E estão sendo servidos. É uma nutrição complementar, né, para os animais que estão em acabamento, em fase de acabamento. Isso é uma silagem cortada in natura, né? Então ela foi cortada hoje, tá? Está sendo servida. Ela é composta por alguns concentrados também, alguns grãos, como milho, né? Farelo de soja. É um produto muito fresco, né? Cheiroso, né? Tem até um cheiro adocicado, né? Quer dizer, é um produto que está sendo servido com muita qualidade. E com toda certeza vai dar um excelente ganho de desempenho, ganho de peso aqui para esses animais que estão no sistema de terminação. Quantas vezes ao dia é servido essa formulação? São servidos 4 vezes ao dia, né? Num sistema onde a gente faz por porcentagem, ou seja, no meio do dia que os animais comem menos, a gente serve um pouco menos. E nos dois extremos do dia, de manhã e no fim do dia, nós servimos uma quantidade um pouco maior. Que capim que é utilizado, Júlio? Esse capim é o pânico, né? É o pânico. Esse é o pânico que a gente está utilizando, que é Qual que é o tamanho? Aqui ele tem 2 tipos, né? Ele tem o Zuri e ele tem o paredão, né? O paredão que ele usa. E o Miyagi também nós temos. O Miyagi também. O Miyagi também. Olha só, então opções aí, né? Mais produtivos
para o bom desempenho ali. E categoria animal também interfere a quantidade? Tá? Então, a gente, igual o Fernando falou, é estratégico. Então, cada categoria tem uma nutrição adequada, né? Seja ela recria, terminação, então a gente adequa isso, né? Quantidade de volumoso, de concentrado. O núcleo também interfere, dependendo da categoria, a gente usa um núcleo diferente. E o objetivo, se é terminação e se é recria. Isso tudo os meninos, né? Na hora que ele passou, ele tem o tablet, ele vai olhando. Então a gente gera uma previsão todo dia para cada categoria, para cada animal do coxo. Então ele sabe o que ele tem que pôr e qual dieta fornecer diariamente. Bom, falando em terminação, quanto tempo para terminar os animais nessa dieta? Na média são 90 dias, né? Mas assim, nós temos animais que terminam com mais rapidez, né? E nós temos animais que terminam com um pouco mais tempo. O que demanda isso? Da categoria animal, fêmea, macho, né? Do que você quer atingir, né? Porque quem manda no acabamento, no marmoreio, é o consumidor final, que é o que a gente busca aqui hoje. Uma genética para marmoreio, para desempenho, para custo-benefício, e aí a alimentação para possibilitar que esse animal tenha o máximo potencial para que essa carne chegue na mesa de acordo com os padrões de hoje de consumo, né? Com a exigência de hoje, né? E o consumidor vem cada dia um pouco mais exigente, conhecendo mais de carne, né? Eu sempre digo assim, a minha avó ia ao açougue e pedia um pedaço de carne. De segunda, tem de segunda. Segunda, de primeira. A minha mãe, a minha esposa já buscam uma carne diferente por nomes, né? Por cortes, né? Por cortes, né? E nós que conhecemos um pouco mais de carne, nós já buscamos o marmoreio, né? Uma carne com procedência, uma carne que eu conheça o produtor, que eu conheça o paladar, né, do consumidor, né, Fernando? Isso é na fazenda que produz, né? É aqui que produz esse paladar, essa qualidade, né? Começa aqui, na base. Esse rastreio, né, da carne da Pecuária BR chegar até a mesa do consumidor é o que nós buscamos hoje, porque nós sabemos a qualidade que nós estamos produzindo aqui. O índice de prenhez aqui na propriedade, qual é? Nós trabalhamos aqui com transferência de embriões, com inseminação, né? Mas assim, os índices são bastante altos, acima de 90%, né? E depende de cada tecnologia e de cada categoria. E esse índice alto está ligado à nutrição? Também. O percentual da nutrição? Também. Na verdade é uma somatória de tudo, mas a genética fala alto. São fundamentais, né? O manejo, né? O manejo profilático também, né? Então assim, é uma série de ações que geram esse resultado tão interessante. O detalhe que o Júlio falou, né, que tudo aqui, gente, é anotado, é software, é contabilizado. Isso é gestão, né? É a pecuária moderna que a gente fala, né, que é importante o produtor saber de fato o que ele está produzindo, né? Porque tem muita gente que ainda não sabe, vai ainda no método convencional e às vezes se perde no caminho. Perfeito. Isso era uma das gestões, né, daquele antes e depois. Então, assim, antes era mais um papel, algo mais informal, conversado. Ali hoje você trata isso e aquilo, então assim, hoje a gente preza por isso, pelo software, né? Hoje o software tem automação, então assim, os meninos sabem aonde ele tem que ir, quanto ele tem que jogar. Isso aqui vai para um software, por exemplo, o proprietário tem acesso, então ele sabe o que foi servido, por quem foi servido, então tudo isso ajuda, né? É importante salientar, porque muitas vezes o pecuarista, o produtor não sabe fazer sozinho, aí tem que buscar a ajuda de quem sabe, né? Perfeito. Certo, Fernando? Estamos sempre prontos para atendê-los. É isso aí. Olha, então aproveitando, a gente vai para o rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta mais com bate-papo aqui na Pecuária BR, direto de Terenos, no Mato Grosso do Sul.
Coração brasileiro do agro. Levamos qualidade e compromisso ao homem do campo. Localização estratégica para distribuição para a região Norte e Nordeste. Atendimento personalizado, que ajuda na melhor escolha para a sua propriedade. E ainda você encontra a semeadora elétrica pioneira no mercado, a VDTEC. Conheça a qualidade. Conheça a Germipasto. De volta com a Conexão Rural Germipasto. Nós saímos do estúdio hoje, viemos a uma fazenda aqui em Terenos, em Mato Grosso do Sul, Fazenda Pecuária BR, para mostrar na prática para você o que está acontecendo com a pecuária brasileira. Isso mesmo. Tem mudanças, né, Thay? Mudanças, né? Estamos falando hoje aqui no programa dessa pecuária moderna, a evolução, né? Os desafios também que ela está enfrentando para se estruturar, né? Nas exigências do mercado para se tornar cada vez mais competitivo. O produtor tem que ser consciente para a adoção de tecnologias, de gestão da fazenda, são fatores importantes. Isso mesmo. Olha, aproveito você aí convidando, né, para acessar o nosso site, germipasto.com.br, acessar o nosso mapa de representantes, para localizarem um representante de Germipasto e você fazer a escolha certa, ter aí a forrageira, né, de qualidade, um bom estabelecimento do seu capim, faz diferença aí nos resultados da sua fazenda, beleza? Bom, a pecuária vem evoluindo muito nos últimos anos, tanto na qualidade das pastagens, também em genética. Mas será que ainda existem caminhos futuros para a pecuária ainda, Thay? A gente volta agora aqui então no nosso bate-papo, né, com o Fernando Flores e Júlio Salles da F Flores Consultoria. Fernando, pergunta que o Éder deixou aí, o futuro dessa pecuária, né, os caminhos que vêm pela frente. Todos os dias nós temos que melhorar um pouco, né? Então tem sim, né? O produtor está de parabéns, que a pecuária ela evolui ano a ano, né? A gente que vive a pecuária, anda vários estados do Brasil, né? A F Flores Consultoria também atende a Bolívia e o Paraguai, né? Nós vemos essa evolução, a gente consegue ver essa evolução todos os dias, né? E temos sim muito que melhorar ainda, né? A pecuária é muito pouco explorada no Brasil, né? Existem muitas áreas a serem exploradas, né? Existem muitas áreas a serem tecnificadas, com aumento de número de animais, com aumento de ganho de peso, de arroz produzido por hectare. E nós temos muita tecnologia para implantar e muito crescimento ainda pela frente. Deixa eu aproveitar esse comentário do Fernando Flores e fazer uma pergunta para o Júlio, já que ele efetivamente aqui faz o acompanhamento aqui na Fazenda Pecuária BR. Júlio, desafios não só para a Pecuária BR, mas para todo pecuarista. Eu vou colocar 3 temas para você, né? Futuro da pecuária, tecnologia, gestão da propriedade e sustentabilidade. Perfeito. Bom, tecnologia a gente conversou bastante hoje, né? Então, sim, a Pecuária BR é uma fazenda que busca cada dia mais inovação. A F Flores também tá, né? A gente busca isso, então, para o cliente. E como o Fernando já falou também antes, então, assim, depende do cliente. Às vezes, para o cliente não precisa ser uma irrigação, às vezes a tecnologia para ele é um manejo, é uma troca de cultivar. Então, assim, às vezes, um ajuste pequeno, sem grandes investimentos. Então, eu considero isso também como uma tecnologia. Depende do tipo do produtor, do tamanho, onde ele quer chegar, né? Então, eu acho que é isso. A gestão, a gente está aí para isso, né? Então, a gente faz essa gestão, né? A Pecuária BR vem evoluindo cada dia mais, então, com a presença nossa aqui diária, então, uma consultoria e assessoria, a gente está junto aqui. Gestão econômica e gestão de pessoal? De pessoas, né? Eu acho que hoje é o ponto crítico geral, né? Não só no nosso meio do agro, né? Mas de mão de obra tá muito difícil, então assim, a gente busca isso, esse treinamento, estar aqui no dia a dia, conversar com as pessoas, né? Essa liderança nossa, então assim, a gente busca isso cada dia mais. A sustentabilidade, ela tá andando junto, né, com isso, então assim, aqui a gente vê, é uma fazenda sustentável, né? Então a gente tem energia limpa aqui hoje, né? Energia solar. A produção de capim eficiente é sustentável, né? Então assim, aquilo que o Fernando falou, tem muito que crescer, então tem muita área ainda degradada, tem uma área para crescer, então alta produção de capim, essa energia, então isso é sustentável, né? A fertirrigação também, que a gente já falou, então são áreas que a gente vem evoluindo e vem trazendo para os clientes cada dia mais. Deixa eu aproveitar e fazer só uma observação quanto ao confinamento, viu, Fernando?
Eu disse que o confinamento, a gente tem algumas restrições, mas depende da gestão da fazenda e também depende do tamanho da propriedade. É uma ferramenta fantástica e foi isso que elevou a produção de carne no Brasil, tornando o Brasil um grande exportador de carne para o mundo todo. E também considerando que há um aumento de confinamento no Brasil, porque justamente é uma ferramenta fantástica, né, Fernando? Com certeza. O confinamento ele vem evoluindo, né, nos seus manejos, nos seus custos, né? A genética vem favorecendo muito o confinamento, né, melhorando os desempenhos, né, a conversão alimentar, né, os ganhos de peso. E os produtores, né, é muito importante dizer que o tamanho do confinamento, isso diz muito sobre a lucratividade dele, né? Então, estruturas pequenas, fazendas pequenas, que têm um custo operacional bastante alto de confinamento, eles podem optar por outras estratégias, né? Um TIP, por exemplo? Um TIP, um boitel, né? Que são estruturas que estão prontas para atender os pequenos produtores com eficiência, né? E assim, o que o produtor ele tem que entender apenas é que esse animal acima de 400, 450 quilos, realmente é muito interessante colocarmos ele num sistema de confinamento para abrir espaço aos animais mais jovens, que têm melhor desempenho, melhor ganho de peso, né, melhor conversão alimentar. A gente consegue fazer um manejo de pastagem melhor, porque quanto mais boca nós temos numa hectare, melhor a gente faz a colheita desse capim, né? Então, o confinamento ele é muito interessante, né? E ele é uma grande ferramenta para o produtor fazer manejo na propriedade, né? E ele tem várias formas também de otimizar. É verdade. E é importante a gente salientar que aqui na fazenda, a experiência deles, apesar dos animais serem confinados, o pasto vai até o coxo. Exatamente. É isso, Júlio? Perfeito. Então, assim, além do... Então, tem duas formas. A Pecuária BR já trabalhou muito com volumoso vindo de fora, né? Às vezes ele comprava bagaço, então isso encarece os custos, né? Isso fica mais difícil. E com essa tecnologia, investindo em irrigação, investindo em pastagem de qualidade... Produzindo a comida dele na fazenda. Aqui dentro da fazenda. É o que fica barato. É o que fica barato. Então o capim é barato, né? Então assim, silagem em si, né? Não é só capim, né? A gente já fez silagem de sorgo, silagem de milho, né? Então assim, a silagem em si é barata. Então assim, ela permite um grande desempenho no animal. Mas desde que produzida na fazenda, Desde né? que produzida na fazenda. Você pode, né? Até ver em outras áreas, mas aí você já vai aumentando o custo. Como ele tem área disponível, ele tem estrutura de coxo. Então assim, ele conseguiu concentrar os animais em pequenos espaços, que é hoje a Pecuária BR, e a área maior ficou destinada ao corte de silagem. Olha só que bacana. E aí você falou da irrigação. Aqui acontece de duas formas a irrigação. E quanto produtor aí, quando vale a pena, como funciona essa parte da pastagem irrigada? A pastagem irrigada dá essa potência, né? Então, assim, principalmente quando a gente tem essa escassez, né? O clima hoje está cada dia mais difícil, está mais incerto, né? Então, o produtor que fica muito dependendo do clima, às vezes ele pode se prejudicar. Então, a gente optou, ele já tinha 3 pivôs, né? Então tem 3 áreas de pivô destinado a 2 a colheita, né, de capim e uma a pastejo contínuo, né, com os animais, pastejo rotacionado. E agora ele tem uma nova instalação, né, uma linha inteira aqui de irrigação, né, um novo método de irrigação, então sempre compensa. Agora nessa época de águas, como está chovendo bastante, então assim, a gente não tem esse custo, então assim, ele não é ligado 24 horas por dia, né, então agora a gente está aproveitando esse tempo. A hora que fica, né, diminui esse regime de chuvas, a gente potencializa. E é importante a gente salientar também, Thay, que a fazenda ela utiliza a energia solar. Sustentável, né? Sim, ali, né, num dos corredores tem bastante placa solar. Isso ajuda, né, a reduzir os custos, né, porque a irrigação é um alto custo de energia, né, uma alta demanda, né, de energia. E sobre irrigação também, eu gostaria de deixar aqui registrado que não é apenas irrigação, né? A gente faz fertirrigação também, né? Que é o que potencializa bastante a produtividade desse capim. Usando o dejeto do animal, é isso? Dejeto, do boi, é isso? E até alguns produtos químicos, né? Como ureia, né? Como sulfato de amônia, né? Que são nutrientes para o capim ter o seu melhor desempenho, né? Então, a irrigação, ela te traz muitos benefícios, né? E também te traz um conforto, né? É a certeza de produção, que eu gosto bastante desse termo, porque o produtor, ele planta olhando para a terra e depois de plantar ele tem que olhar para o céu, né? E com a irrigação ele tem certeza
de que ele vai colher. Bacana. E a gente falando da pastagem, a gente também tem que ressaltar aí a qualidade da formação dessa pastagem. E por isso também uma semente de qualidade impacta nessa produtividade. Escolher né? bem a semente forrageira, né? Quais as orientações que Com certeza. O produtor precisa ter aí na hora de escolher? Com certeza, né? Assim, a gente vê muitos produtores, né, que fazem um bom trabalho de solo, né, que é a base de tudo, né? E às vezes economiza na semente ou compra uma semente de má qualidade. Acontece. Né? É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. E então, assim, a gente salienta sempre usar a quantidade correta de semente, comprar semente de procedência, né, com análise, né? Então, assim, aqui nós não tivemos problema, dá para se ter uma ideia da formação que nós temos em volta aqui, né? A gente usa aqui sementes de alta qualidade, né? De fertilidade muito interessante, né? Trazendo assim um conforto que nós iremos produzir. E a prova está aqui, né, Fernando? Atrás da gente aqui, né? A gente pode ver essa qualidade e o resultado que as sementes da GM Pasto trouxeram aqui para a Fazenda Pecuária BR, não é, Júlio? Perfeito. Então, assim, é igual o Fernando falou, então é irrigação, é manejo, então assim, é um alto investimento total. Então, assim, você não pode errar, né? Então, assim, você já faz tudo certinho, vem tudo. Não é nesse custo. Às vezes o produtor, mas estava mais caro, mas não é esse mais caro, né? Esse momento é muito importante. Você muito bem lembrado, viu? Com as margens apertadas e custos altos, não pode errar. Não pode errar. E aí a gestão, ela entra de maneira muito eficiente. Intensificação é um custo, um investimento ou é uma sobrevivência ainda para o produtor? É preciso intensificar? Olha, é sempre preciso intensificar, principalmente pelos custos que a terra hoje ela está, né? Então, conforme o patrimônio imobiliário foi adquirindo um valor, toda a gestão financeira ela questiona o investimento versus a taxa de retorno, né? Então, quanto mais você intensifica, melhor você aumenta essa taxa de retorno em cima do valor do investimento. Então, esse é o ponto que é importante intensificar. E quando a gente intensifica, existe um ganho que eu chamo de adicional, que é um ganho assim, quando você está intensificado e você coloca tecnologias, você tem mais qualidade de pastagem, você tem um corte ideal, né? O produtor, o pecuarista, ele faz a colheita do capim dele através dos animais, né? Então ele tem uma melhor colheita, né? Então ele tem melhor desempenho. Então a intensificação, ela traz vários benefícios, né? Tem melhor controle, ele sabe o que ele está produzindo, né? E aí ele também, para finalizar, produz com mais qualidade, que é o que o mercado hoje busca. Tá, e intensificação não quer dizer aumento de área, né? Não, intensificação é otimização da área. É o mais com menos. É o mais com menos, exatamente. Bom, e nesse período que vocês estão aqui, né, a gente chegando aí ao final do programa, como que vocês definiriam hoje os resultados já obtidos aqui dentro da Pecuária BR, né, nessa caminhada que vocês estiveram acompanhando? Que resultados vocês podem repassar aí para o produtor e falar, acredita, dá certo, dá resultado? Sim, assim, toda a tecnologia que foi implantada aqui, ela foi uma tecnologia já testada, uma tecnologia onde nós planejamos, nós montamos um projeto, nós analisamos, apresentamos todo um custo, né, um fluxo de caixa, né, e aí colocamos esse projeto em andamento. A colheita dos resultados desse projeto aqui tem sido fantásticas, né, inclusive nos surpreendendo, né, e existe sempre aquela reunião assim, mas tudo bem, se está acima da meta que foi colocada, né, por quê? Bom, a gente olha muito para a parte de genética, que é um setor, os animais da Pecuária BR têm um desempenho fantástico, cada dia nos impressiona mais, né? Também está ligado à qualidade da pastagem, né? O tipo da pastagem, ao solo, à gestão, né? E as pessoas que estão aqui, né? O investimento em capacitação aqui do grupo da Pecuária BR foi bastante grande, né? Então as pessoas são comprometidas, as pessoas vestem a camisa, né? E isso, no final, a soma de tudo isso traz um grande resultado. Então, os resultados aqui são muito interessantes, têm nos surpreendido, né? E o amigo produtor, ele não erra em controlar, em investir com consciência, né? Sempre
amparado por algum profissional, né? Porque esses profissionais, eles não vão te deixar errar, né? Então, assim, às vezes a gente lê ou vê algumas tecnologias que podem ser colocadas na sua propriedade, só que elas têm que ser implantadas da forma correta, né? Não é que a tecnologia não funciona, né? Se ela não for implantada no momento certo, da forma correta, ela não vai te trazer resultado. E essa frustração, às vezes, ela atrapalha até o próprio mercado. Então, eu indico que você procure um profissional da área que tenha conhecimento, experiência, para que você tenha um ótimo desempenho. Hoje a pecuária é uma ciência exata, viu, Thay? Não pode errar, viu? Não pode errar tudo. E aqui não precisa errar, porque hoje nós temos ferramentas para isso, tem orientações para isso. Então, hoje na pecuária, o produtor que não está atento a essas tecnologias, a essas ferramentas, as informações, que é um insumo também da pecuária e da agricultura, e o acompanhamento técnico, né? Isso mesmo. Bom, a gente já vai encerrando esse programa. Agradecer aqui a presença do Fernando, do Júlio, né, que trouxe para a gente uma aula, né, sobre essa pecuária, né, que está sendo buscada e exigida até pelo mercado mundial. Aí. E hoje na prática, né, Thay? E hoje na prática, a gente vê os resultados aqui, o trabalho deles. Muito obrigada, viu? Nós daqui da F-Flores que agradecemos, Thay e Éder, pela oportunidade de estarmos aqui, estamos sempre à disposição. A F-Flores Consultoria, ela está em Campo Grande, na sua sede, atende o Brasil todo, Paraguai, a Bolívia, e se eu puder, só nos visitar no nosso site, né, no Instagram da F-Flores Consultoria, que a gente vai responder qualquer pergunta aí. Qual que é o site de vocês, Fernando? O nosso site é www.ffloresconsultoria.com.br. Então, o Instagram, @ffloresconsultoria. E lá a gente pode responder qualquer pergunta, né, ou entrar em contato. Estamos sempre à disposição. Bacana, obrigada, viu, Júlio? Eu que agradeço, Éder, tá? Muito obrigado pelo bate-papo aqui, pela troca de informações. Estamos à disposição. Muito agradável. Parabéns pelo trabalho desenvolvido aqui. Obrigado, viu? Obrigado. Parabéns, viu? Espero que você tenha gostado, porque hoje foi bem diferente, né, cara? Diferente, isso aí, né? Do estúdio, colocar o pé na terra, conhecer cheirinho do gado, né? Do gado, né? Do capim, né? A gente aqui, o São Pedro deu uma trégua aqui pra gente, mas o produtor tá precisando de água aí, né? Então é sempre bom. Muito obrigada pela sua companhia. Para rever esta edição, é só acessar o nosso canal lá no YouTube e também está nas redes sociais, né? Isso aí. Nas redes sociais você encontra a Germe Pasto, tá bom? Mas lembrando que nós encerramos o programa aqui e agora vem informações sobre a exportação de sementes da Germe Pasto. Isso mesmo. Fique ligado aí na Germe Pasto Exportação, logo após o Conexão Rural. Tchau, tchau e até a próxima. Mi nombre es Nicolás Erazo Serrano, vengo de Germisemillas en la ciudad de Medellín, jefe de zona de región Costa Caribe y Urabá. Agradecidos con Germipasto por esta oportunidad que nos llena de argumentos, nos llena de seguridad, de motivación para conocer todo el proceso selectivo de la semilla. Ha sido muy productivo conocer todo el proceso que tienen implementado, la tecnología, la calidad de la semilla, sobre todo la calidad, que es algo de resaltar, la escarificación de la semilla. Invito a todos nuestros proveedores para que conozcan nuestra semilla, nuestro producto, lo prueben. Nos pueden llamar al 314-816-4207. Muchas gracias, Germipasto.